Pessoal, tudo jóia? Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Rodrigo Bastos e esse é um canal que a gente vai falar todas as semanas de temas ligados a dieta, alimentação, vida saudável. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo para você estar recebendo a notificação dos vídeos todas as semanas, beleza? Então, o tema do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre remédios para emagrecer e efeito rebote. Uma dúvida muito comum que as pessoas trazem, né, os pacientes nos trazem em consulta, é com relação a quando eu paro o medicamento, o meu peso sempre volta. Nossa, então aquele medicamento é muito ruim, porque ele dá o chamado efeito rebote, ou eu perdi bastante peso, mas depois que eu parei a medicação, eu ganhei muito mais. Então é relativamente comum que a gente escute essas histórias de grandes perdas de peso e de que o peso volta todo lá para a estaca inicial e que as pessoas chamam de efeito rebote. Então, o efeito rebote, ele é real, ele existe, né, esse efeito ruim dos medicamentos? E a resposta é não. Como assim não existe então, Rodrigo? Na verdade, pessoal, o que gera o efeito rebote, o efeito do reganho, é a própria doença obesidade. Hoje a gente vê o excesso de peso, né, a obesidade como uma doença. E nós sabemos que quando a pessoa perde peso, especialmente 10, 15, 20, 30% do peso, no organismo dessa pessoa acontecem várias alterações hormonais para que o peso volte para o início. Então, conforme a pessoa vai emagrecendo, mesmo com o uso do medicamento, começam a aumentar alguns hormônios que fazem a pessoa ter mais fome, começa a reduzir o metabolismo, como se o organismo entendesse que aquela perda de peso, ele não acha que você está querendo emagrecer por conta própria, está fazendo uma dieta. Ele percebe que a pessoa está perdendo muito peso, então ele tenta se defender desse emagrecimento, gerando essas reações de aumento de hormônios que geram fome, de redução do metabolismo, então ele começa a gastar menos energia, trabalhar ali em modo econômico. E isso acontece em todo o processo de emagrecimento. Agora, quando a pessoa mantém o uso da medicação, o remédio ajuda a pessoa a continuar comendo menos. E aí, quando ela para o medicamento, que ela está sem essa ajuda da medicação, esse efeito dos hormônios da fome para que ela coma mais, para que ela tenha menos saciedade, ele vem um pouco mais pronunciado. E aí a pessoa começa a se alimentar um pouco mais, começa a voltar a ter os episódios, né, de compulsão e por isso o peso volta. Veja bem, o medicamento ele só estava inibindo esse efeito natural do peso voltar. E quando a pessoa suspende ele por algum motivo, o peso acaba respondendo a essas alterações hormonais e voltando para o início. Puxa, Rodrigo, então como a gente faz no tratamento para perda de peso, né? Se eu tô com medicamento, o peso fica, se eu paro, ele volta. Tem como a gente mudar essas reações hormonais, essa resposta do corpo ao emagrecimento? Não, gente, isso não tem como a gente estar alterando. O que eu sempre sugiro para os pacientes é que durante o tratamento com a medicação, durante a perda de peso, você vá entendendo quais os comportamentos que você tem, os alimentos que são gatilho para que você coma mais e volte aos velhos hábitos. Então, durante a perda de peso, é interessante você já ir mudando o seu ambiente, mudando o seu comportamento. Então, se na sua casa tem um alimento que você sabe que quando ele está ali você acaba comendo e exagerando, é bacana enquanto você está perdendo peso e o medicamento te ajuda, que você comece a comprar menos aquele alimento. Se todo final de semana você tinha um hábito, né, de às vezes comer muito lanche, pizza, enfim, e dar uma extrapolada, durante o processo de perda de peso, que você já está segurando um pouco mais, você aprender que você não deve voltar aos velhos hábitos. Por quê? Quando a medicação parar, e você vai parar ela um dia, né? Eu sempre digo para estar discutindo isso com quem está te acompanhando, com um profissional, mas quando a medicação para, a nossa vontade de comer, ela aumenta, né? Porque o medicamento ele estava ajudando a inibi-la. Então a vontade de comer, de beliscar, de dar uma extrapolada, ela volta. Então se você tiver com o ambiente um pouco melhor, se você tiver se educado, você vai estar mais preparado
para conviver com esse aumento da vontade de comer, o aumento da compulsão. Isso inclui muito você organizar a sua vida, organizar o seu ambiente, né, para que você corra menor risco de ter deslizes. Rodrigo, então, por quanto tempo eu uso o medicamento, já que isso vai acontecer quando eu parar? Essa é uma questão muito polêmica. Algumas pessoas que estudam obesidade, que só trabalham com isso, acreditam que as pessoas com obesidade deveriam manter o medicamento para a vida toda, porque as alterações hormonais do emagrecimento elas vão continuar. A pessoa que tem uma tendência genética para ganho de peso, essa tendência ainda vai continuar, e a gente sabe na prática que o medicamento, quando ele é mantido por muito tempo, 1 ano, 2 anos ou mais, a pessoa tem mais sucesso na manutenção do peso perdido. Então, quando a gente opta por parar o medicamento de comum acordo com o paciente, é porque a pessoa já está mais equilibrada, mais consciente, com um ambiente melhor, com uma educação melhor, para ela aprender a conviver com as vontades que vão, né, voltar ao cenário com a parada da medicação. Então, geralmente, quem ganha o peso todo de novo, que é a maioria das pessoas ao longo dos 5 anos após um grande emagrecimento, é porque ou parou o medicamento por conta própria, ou porque não estava ciente dessas alterações hormonais que acontecem no emagrecimento, e porque a pessoa não se propôs a ter essa mudança no ambiente, que é super importante para que depois você aprenda a conviver com seus pontos fracos e não caia na tentação, né, de pôr tudo a perder e voltar para o início do seu peso. Combinado, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui embaixo. Não esqueça de deixar um joinha se você gostou deste vídeo e a gente se vê no vídeo da semana que vem, tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.